Então, hoje nós vamos à aula 3 de 3 sobre a introdução do livro de Urântia, e agora eu vou abordar a parte, praticamente, a parte que falta, né, que seria um terço daquilo que nós já conversamos nas duas outras apresentações. Eu vou fazer um rápido sumário do que foi falado na semana passada, na outra semana, porque é importante para que a gente pegue o fio da meada e entenda o que vai ser falado. Eu volto a dizer assim, é bacana nós assistirmos à apresentação, todo esse trabalho, tirarmos dúvidas, mas é muito importante que vocês estudem. Se vocês realmente tiverem vontade de aprofundar no que significa a introdução, é importante, eu vou passar a apresentação completa para vocês hoje, após aqui a nosso bate-papo, mas é importante rever. Mesmo que vocês não entendam tudo, vão revendo. Vocês vão ver que há muitos pontos, assim, meio que repetidos, mas é para ter mesmo, porque o próprio livro repete. Então, hoje, esse final, ele vai falar basicamente sobre o que é a realidade. Então, nós vamos entender a realidade que a gente vive, inclusive a nossa personalidade, o que significa a personalidade de Deus, o que é a realidade do universo, que é basicamente bem diferente daquilo que são os absolutos, inqualificável, inqualificável, inqualificado, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem. Só deixa eu conseguir acertar aqui configurações. Pronto. Bom, então vamos à aula 3 de 3. E o que nós vimos na outra semana que nós terminamos foi exatamente a distribuição na linha do tempo daquilo que acontece com o eu sou, né? O eu sou é a deidade estática, absoluta, infinita e que pertence à infinitude. E que o próprio Pai Universal, nós vimos, cria a realidade e se libera da absolutrez através dos 7 absolutos da infinitude. O potencial só existe como potencial apenas em relação a alguma realidade. Se não houvesse uma realidade, não haveria um potencial. Então, nós vimos que a primeira fonte centro, que é o próprio Pai, que se relaciona com os absolutos, né, que é o próprio Pai universal, ele se libera da absolutez através do absoluto da deidade, que é o Deus como autolimitado pela vontade pessoal, e é o controlador da realidade material, e quando ele faz essa liberação, fica um potencial não manifestado, que é o chamado absoluto inqualificável, que é o Deus como possibilidade sem fins. E para equilibrar essas forças que acontecem entre esta personificação desta primeira fonte centro e o potencial não manifestado, existe um absoluto chamado universal que equilibra essa parte não manifestada com a manifestada, né? E esse Pai universal, ele se projeta naquilo que a gente chama do início da Trindade. Ele, quando projeta o Filho Eterno, o que acontece? Surge a Ilha do Paraíso, e ao surgir a Ilha do Paraíso, dentro deste potencial manifestado, esta ilha representa um ponto de manifestação. E por isso que a ilha não ocupa nenhum lugar no espaço, porque pode ser qualquer lugar. Porque dentro do nada, a hora que você põe um ponto, aquele ponto passa a ser o início de toda a manifestação. E, obviamente, que para a manifestação e para o Pai se liberar da absolutez, ele precisa criar, né? Ele já criou o Filho, mas ele e o Filho se unem e criam o universo perfeito de Avona quando surge o Espírito Infinito. Quer dizer, quando surge o Espírito Infinito, surge o universo perfeito de Avona. Já está compartilhando, Marcos? Já, vocês estão vendo? Não. Não? Nossa, não, falei tudo. Então, acho que tu não compartilhou. Compartilhei. Ixi, é verdade, Estela, desculpa. Desculpa, pessoal, esqueci de compartilhar. É verdade. Obrigado, Estela. Poxa, falei. Eu falei tudo aqui, mas eu já vou pular para lá, não tem problema.
compartilhar Começa a tela. tudo de novo. Vou começar. Eu perdi o começo. E agora, vocês estão enxergando? Agora sim. Puxa, obrigado. Obrigado, Estela. Eu não tinha reparado que vocês não estavam vendo. Que absurdo, hein? Pronto. Bom, então o que eu estava comentando é que nós temos o eu sou, que é a deidade estática, absoluta e infinita, né? Que através que se libera dessa absolutez, o Pai Universal se libera da absolutez através dos 7 absolutos da infinitude, que correspondem à primeira fonte centro, à segunda fonte centro, à terceira fonte centro, a fonte centro do paraíso, o absoluto da deidade, o absoluto inqualificável, o absoluto universal. E que esta parte dos absolutos, né, que o Pai Universal, ele se personaliza, assim, né, ele se diferencia desse potencial não manifestado como primeira fonte centro, e essa primeira fonte centro é chamada absoluto da deidade, que é Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Ele se diferencia da infinitude e se chama absoluto da deidade. Aquele potencial não manifestado, ele é chamado de absoluto inqualificável, porque é o Deus com possibilidades sem fim. São todas as possibilidades que estão dentro deste eu sou. E para equilibrar este potencial não manifestado com este potencial manifestado, nós temos o absoluto universal que gerencia as tensões. E é fácil até a gente entender, porque vocês imaginem que o potencial não manifestado é gigantesco perto daquilo que é o manifestado. Então, se não houver alguém que gerencie essas tensões, esta primeira fonte centro, entre aspas, seria totalmente absorvida pelo potencial não manifestado. O Pai Universal, então, que é a personalidade, ele através da Trindade, ele projeta a sua personalidade no Filho Eterno, e no instante que ele projeta a personalidade no Filho Eterno, surge a Ilha do Paraíso, que é um ponto de apoio para a realidade. Aqui não tem realidade, aqui na parte dos absolutos. Aqui, através da Ilha do Paraíso, existe a primeira realidade, o primeiro ponto de apoio dentro da infinitude, que, a partir dali, vai ter uma manifestação. O Pai se une ao Filho, projeta um Espírito infinito, e com a presença do Espírito infinito surge o universo perfeito de Avona. Quer dizer, o Pai emanou seres totalmente perfeitos. Até agora só há seres perfeitos aqui. O Espírito Infinito é conhecido como Deus da ação, então ele faz o quê? Uma interassociação entre as deidades, e essa interassociação entre as deidades da Trindade é conhecida como 7 Espíritos Mestres. Estes 7 Espíritos Mestres, né, é que origina, por sua vez, os 7 superuniversos finitos, evolucionários, e experienciais do tempo e do espaço. E esta trindade em si, né, que se revela aqui, ela se projeta nos universos finitos com aquilo que se chama de Deus o Sétuplo, que são os filhos criadores do paraíso, que saem do paraíso para criar os universos, os anciães dos dias, que gerenciam os superuniversos, os 7 espíritos mestres que projetam os superuniversos, e o Deus Supremo, que é o Deus que está em experiência, que está sendo criado como corpo experiencial do Pai. Que é a base para a criação do Deus da experiência junto com os seres mortais. E isto, o que vai gerar no futuro? Vai gerar a primeira deidade experiencial, que é o chamado Ser Supremo. Na parte dos universos exteriores, vai gerar a segunda deidade experiencial, que é chamado Deus o Último, e esta união deste Deus o Supremo, que acontece a sua evolução dentro dos universos do tempo e do espaço, mais a união do Deus o Último,
que acontece nos universos do tempo e espaço transcendido, gera a terceira deidade experiencial, que é chamada de Deus absoluto. Este Deus absoluto é o corpo experiencial do Pai, e que ele vai fazer o que? Ele se integra ao absoluto inqualificável. Então, este absoluto inqualificável, que era a deidade estática, absoluta, infinita, ele acaba sendo, este Deus absoluto acha a identidade aqui. Me fugiu o termo, é como se ele fundisse, não é bem esse termo, mas ele se infunde, impinge-se é o termo correto, dentro do absoluto inqualificável. E com isso, este eu sou, que não tinha experiência, não sabia o que é experiência, acaba criando um corpo experiencial. Ok? Bom, essa primeira parte aqui, ela diz respeito, é importante a gente ter isso na linha do tempo e espaço. Ela diz respeito à origem e base para a realidade, a matéria-prima. Então, é aqui que se tira a matéria-prima para o quê? Para o pensamento do Pai, que é o objetivo a ser alcançado do Pai, que é o projeto, que é a experiência. E a terceira fase é a ação, a execução do projeto, a experimentação nos universos do tempo e do espaço, nos universos finitos. E a próxima parte, né, é a criação deste ser, dessa terceira deidade experiencial no espaço exterior, que é o final da criação, que é a criação da deidade experiencial e existencial. Por que ela é existencial? Porque ela tem o potencial existencial, e ela só só passa a existir de fato a partir do instante que ela experiencia a existência. Então, aqui é praticamente o final do deslocamento do tempo e do espaço, de tudo o que acontece na evolução. Bom, como nós conversamos, em todas essas fases aqui, em todas essas 3 fases, existem níveis de realidade. Ninguém pula daqui direto para a experimentação, ninguém sai dos universos finitos e pula para o infinito. Não existe isso. São tudo atenuações de vibrações. E para a gente sair da parte experiencial para chegar até o Pai no paraíso, nós temos que ir galgando esses níveis cada vez menos atenuados da deidade até chegarmos diante do Pai no paraíso. E é essa parte do livro agora que ele explica o que são essas realidades. O que são essas realidades que atuam em cada uma daquelas 4 fases do desenvolvimento da experiência. Então, a primeira parte que nós falamos nos universos do tempo e do espaço é chamada o nível finito de realidade. Caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço. As realidades finitas podem não ter fim, mas sempre têm um começo. Isto é importante a gente lembrar. Tudo que é finito teve um começo. E ela é chamada o nível da supremacia da deidade. Por quê? Porque está criando este corpo, este Deus experiencial chamado Deus o Supremo. Por isso que é a supremacia da deidade. E tem a função relacionada com as existências finitas. Já no espaço exterior, eles chamam de nível absonito. Por que absonito? Porque é um antes do absoluto. Então, se aqui é finito, aqui é absonito e depois absoluto. Então, o nível absonito de realidade é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim, e pela transcendência do tempo e do espaço. O que é a transcendência do tempo e do espaço? Nós não sabemos ainda. Como é que você transcende o tempo e o espaço, né? Mas nós vamos experienciar este espaço exterior, provavelmente, quando chegarmos à finalitudes. Os seres que vivem nesse espaço exterior, ao contrário dos que vivem nos universos do tempo e do espaço, eles não são criados, eles são derivados, simplesmente são. Como é que a gente pode entender e significar o que é um ser derivado? Derivado do quê? Da onde?
como é que eles são derivados, se eles não são criados? É uma coisa que eu realmente não sei responder, né? O nível da ultimidade da deidade, por que é ultimidade? Porque é o último aqui. Se aqui é o supremo, aqui é Deus o último. Conota uma função relacionada às realidades absolutas, sempre que o tempo e o espaço são transcendidos, não importando em que parte do universo mestre, esse fenômeno do absoluto é um ato da ultimidade da deidade. Então, sempre que vocês ouvirem ou lerem a palavra absoluto no livro, ela se relaciona à transcendência do tempo e do espaço. E, por último, é o nível absoluto, que não tem começo nem fim, é fora do tempo e do espaço, que nós vimos lá no começo, está ligado aos absolutos iniciais. No paraíso, o tempo e o espaço não existem. Assim, o status tempo-espacial do paraíso é absoluto. As deidades do paraíso alcançam esse nível existencialmente por meio da Trindade. Mas esse terceiro nível de expressão unificadora da deidade não está plenamente unificado experiencialmente. Por quê? Porque ainda está ocorrendo a experiência nos universos do tempo e do espaço e no espaço exterior. Ok? Alguma dúvida aqui? Se tiverem, vocês perguntem, tá? Então, as nossas realidades do espaço são essas. Oi? Eu fiquei com uma. Pode falar. Você falou ali do espaço exterior dos seres absonitos, né? Que não são criados, são derivados e tal. Mas o espaço exterior ainda está em formação. Esses seres, na realidade, ainda... Tudo bem, eles não existem sem fim, eles vão ser derivados, mas o espaço exterior não está em existência. Não existem. Não existem, né? Teoricamente, eles podem ser potenciais, mas eles vão encontrar seu desenvolvimento quando o espaço exterior estiver pronto. Assim como aqui esse espaço aqui dos universos no tempo e no espaço, eles não estão prontos ainda. Nós não temos ainda 7 trilhões de mundos habitados, né? Então, eles não estão prontos. Enquanto isso daqui não está pronto, já há movimentação aqui no espaço exterior, na criação. Mas o livro não nos informa se há vida lá. Ao que tudo indica, não há vida nenhuma. Eles estão em formação dos locais aonde haverá vida absoluta. Tá bom, perfeito. Claro? Obrigado. Legal. Ficou. Bom, a realidade factual, sempre que tiver esse termo factual, que muitas vezes me confunde, eu troco por real, tá? Porque o factualizar é que está em realização. A realidade está em realização diferencialmente em diversos níveis do universo. A realidade origina-se na volição infinita do Pai Universal e por meio dela. E é realizável em 3 fases primordiais, nos muitos níveis diferentes de realização do universo. Então, nós vimos aqui que nós temos o absoluto, né, o eu sou, e aí nós temos uma realidade que ele chama de não deificada, que é exatamente essa realidade que começou a acontecer a partir do momento que o absoluto da deidade teve uma existência. Então, ela não é deificada. Vai desde os domínios da energia do não pessoal até os reinos da realidade, dos valores não personalizáveis da existência universal. Isso significa que tudo que está no inqualificável não é personalizado. Não está personalizado. Só tem algum nível de personalidade ou de existência na hora que passa para o absoluto da deidade. Então, esse absoluto da deidade, ele vai pegando o material aqui do absoluto inqualificável, trazendo para cá e colocando para o espaço exterior, para o espaço do tempo, para os universos do tempo, do espaço, para a experiência. Então, esta realidade não deificada é chamado absoluto inqualificável. Por outro lado, nós temos a realidade deificada. Se não tivesse a deificada, não existiria a não deificada, né? Que abrange todos os potenciais infinitos da deidade, indo de baixo para cima por todos os domínios da personalidade, não personalizáveis, domínios da personalidade, do finito menos elevado ao infinito. O menos elevado somos nós, seres humanos, né?
ao mais infinito, abrangendo assim o domínio de tudo que é personalizável, e mais indo até mesmo a presença do absoluto da deidade, que é aquele absoluto que está em desenvolvimento. Então, veja, a diferença é nada de personalização no inqualificável e tudo em personalização no qualificado. Esta é a grande diferença. E existe um item que a gente não tem muito conhecimento, que é a realidade interassociada. A realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada. Mas, para seres subdeificados, existe um vasto domínio de realidade interassociada, em potencial ou em realização, que é de identificação difícil. Grande parte dessa realidade coordenada está englobada nos domínios do absoluto universal, isto é, no final da experiência, como nós vimos no slide anterior, quando o último estiver feito, no absoluto universal aqui, ó, que é o potencial, que é o que gerencia o potencial entre o manifestado e o não manifestado. Esse é o conceito primordial da realidade original. O Pai inicia e mantém a realidade. Os diferenciais primordiais da realidade são os deificados e os não deificados, absoluto da deidade e absoluto inqualificável. Mas tudo, quem mantém a realidade é o Pai universal. Tá? A realidade no tempo e no espaço em expressão, que é o tempo e espaço, é onde nós vivemos, né? Então, real e potencial são as realidades que existem na plenitude de expressão, em contraste com aquelas que têm uma capacidade desconhecida de crescimento. O Filho Eterno é uma realidade espiritual absoluta. O homem mortal é, em grande parte, um potencial espiritual não realizado. Por que é uma potencialidade? Porque nós estamos em realização. Nós começamos como uma folha em branco e vamos nos espiritualizando. Existe a realidade absoluta e subabsoluta. O que é subabsoluta? É um nível abaixo da absoluta. Então, essas realidades são absonitas, que é a realidade que nós vimos do espaço exterior, e as realidades finitas, que são as realidades dos universos do tempo e do espaço. Existem as realidades existenciais e experienciais. As deidades do paraíso são existenciais, mas o supremo e o último que estão emergindo são experienciais. Pessoal e impessoal. Por que tem isso? Porque a expansão da deidade, a expressão da personalidade, a evolução do universo, estão para sempre condicionados pelo ato do livre-arbítrio do Pai, que separou para sempre, de um lado, significados e valores mente e espíritos pessoais, da realidade real e da potencialidade, centrados no Filho Eterno, e, de outro lado, aquelas coisas que estão centradas na eterna ilha do paraíso, e que elas são a elas são inerentes. Então, o que é esse impessoal? É tudo que está na parte de baixo da ilha do paraíso, que faz o gerenciamento dos universos, que são as energias, que são os seres, máquinas, né, que existem, que coordenam todo o caminho da energia que sai de um qualificado e vai para os universos. Então, pessoal é que diz respeito à personalidade, impessoal que diz respeito à energia, aos processos necessários para a construção dos superuniversos. Paraíso. O paraíso é um termo que inclui os absolutos focalizados, pessoais e não pessoais. Vamos ver? Na parte de cima estão os pessoais, na parte de baixo, os não pessoais. Apropriadamente qualificado, paraíso pode designar todas e quaisquer formas de realidade, deidade, divindade, personalidade e energia, espiritual, mental, material. Todos compartilham o paraíso como seu lugar de origem, função e destino, com respeito aos valores, aos significados e à existência real. Aqui, ó. Isso daqui é o ponto focal da realidade, tá vendo? O ponto focal da parte do Pai universal aqui em cima, do absoluto, né, da deidade, e a ilha do paraíso é o absoluto do controle da gravidade material exercido pela primeira fonte centro. Não tem movimento, sendo a única coisa estacionária no universo dos universos. A ilha tem uma localização no universo, mas nenhuma posição no espaço.
essa ilha eterna é a fonte real dos universos físicos, passados, presentes e futuros. A ilha da luz central é um derivativo da deidade, mas não chega a ser uma deidade. Nem as criações materiais são uma parte da deidade, elas são uma consequência. O paraíso não é um criador, é um controlador único das inúmeras atividades do universo. Ele controla muito mais que reage. O paraíso é que controla toda a energia que corre por todos os universos, tanto o do tempo e do espaço, como nos universos exteriores. Tudo bem em relação ao paraíso? Você vê que tem 2 pontos que a gente tem que distinguir, que o paraíso é a focalização, onde os absolutos se focalizam para que dali eles possam criar as experiências. E a ilha do paraíso é o elemento, é a parte física que controla todos os universos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom, a outra parte que nós temos, que é super importante para nós, e que isso daqui nos diz respeito, né? Que é a parte da realidade da personalidade, porque isso faz parte do universo. A partir do instante que o Pai se personaliza no Filho Eterno, que é a personalidade absoluta, todas as personalidades são partes desta realidade de manifestação e que estão ajudando o Pai Universal a criar ou a fazer a experiência em si. Então, a personalidade é um nível de realidade deificada. Por quê? Porque é outorgada pela deidade, ela é outorgada pelo Pai Universal. E varia partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais, e indo até a realização do status da finalidade da personalidade. O que ele está dizendo aqui? Que nós saímos dos níveis materiais, físicos, de origem animal, passamos pelos níveis moronciais, em desenvolvimento, chegamos aos níveis espirituais e, finalmente, chegamos à finalidade como personalidade diante do Pai Universal no paraíso. E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais. No entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo. A realidade está sujeita à expansão universal. Ela se expande o quê? Do absoluto até o finito. Ela sai do absoluto para chegar no finito. A personalidade é a diversificação infinita. Por quê? Porque cada personalidade é única. Então, por isso que ela tem uma diversificação infinita. E ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a deidade e uma estabilização eterna. Não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidades são associáveis e mesmo co-criacionais. Isto é, nós nos associamos a outras personalidades e nós temos a capacidade de criar. Nós que criamos, por incrível que pareça, a nossa realidade e a nossa vida, né? Nós criamos de acordo com as nossas causas antecedentes, a gente pode mudar a nossa realidade a qualquer instante, desde que a gente mude a nossa forma de pensar e de ver essa realidade. Por isso que somos co-criacionais. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo Micael, o Filho do Homem e Filho de Deus. E aqui é uma coisa incrível, porque isso daqui deve conter um mistério grande. Como é que você consegue, num único ser, colocar o infinito com o finito? Que é no caso do Filho do Homem e mesmo em nós. Como é que nós, o finito, pode se fusionar ao infinito com a centelha de Deus? É bárbaro essa questão do finito ter a capacidade de estar fusionado ao infinito, mas não ser o infinito. E do infinito estar
contido não, mas estar também, entre aspas, limitado pelo finito, e tem que fazer este finito crescer. É curiosa essa parte aqui, isso vai ter uma profundidade que vale a pena ser pensada. Todas as ordens e fases subinfinitas da personalidade são realizáveis por associatividade e são potencialmente co-criadoras. O pré-pessoal, o pessoal e o suprapessoal estão todos ligados entre si pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade co-criadora, mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. O que é o pré-pessoal? Os ajustadores do pensamento. O que é o pessoal? Nós. O que é o suprapessoal? Boa pergunta. Né? Então, mas a personalidade nunca é espontânea, é uma dádiva do Pai do Paraíso. A personalidade é supraimposta à energia e é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não viventes de energia. A bem da verdade, quando o Pai nos doa a personalidade, esta personalidade projeta a sua identidade no corpo físico. Por isso que nós nos identificamos com o corpo físico, porque a personalidade, ela projeta a identidade no corpo físico. E conforme nós vamos evoluindo, nós temos que o primeiro passo é desejar e conseguir projetar a nossa identidade para a alma em evolução, porque nós ficamos mais próximo do ajustador. Quando nós chegarmos na fusão, nós vamos essa personalidade, ela vai projetar a sua identidade para o ajustador do pensamento, e quando nós chegarmos diante do Pai, a personalidade projeta a sua identidade no Pai universal. Então, ela precisa de um corpo, ela precisa de algo para se expressar essa personalidade. Ela, se não tiver algo como se expressar, ela não tem sentido. Ela não consegue, ela precisa de algo que a expresse. O Pai universal é o segredo, tanto da realidade da personalidade, quanto da outorga e destino da personalidade. Quer dizer, nós estamos totalmente na mão do Pai universal. O Filho Eterno é a personalidade absoluta. Por quê? Porque é a primeira personalidade. O Pai projetou a si próprio como personalidade no Filho, e por isso que se diz, quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Pai está ligado à infinitude, ele está ligado ao infinito. Você pode ver o Pai somente através do Filho, porque nós não temos olhos para o infinito, nós não temos olhos para a infinitude, mas nós temos o sentimento que pode abarcar o Pai universal e entrar em comunhão com ele. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, que é quem nos dota a mente e que permite que a gente experiencie tudo que nós estamos experienciando. É a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. A Ilha do Paraíso, porém, é não pessoal e extra-espiritual, quer dizer, ela não é nada. Ela é simplesmente um ponto no espaço que coordena tudo, sendo a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade da matéria universal. Assim como nós temos o absoluto da personalidade, que é o Filho Eterno, existe o absoluto da matéria universal, que é a Ilha do Paraíso, tá? E essas qualidades da realidade universal são manifestadas na experiência humana da forma que se segue. Primeiro, corpo, organismo material ou físico do homem, o mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. Veja, nós temos um mecanismo eletroquímico. Nós não somos o corpo, a nossa personalidade projeta a identidade neste mecanismo eletroquímico. Por isso que a gente sofre tanto com a química, com ansiedade, com medos, tudo isso são reações químicas. E o que faz a fé? A fé faz com que você saia simplesmente das reações químicas e procure se apoiar na alma, em Deus, em algo acima desta eletroquímica. Porque quando nós estamos na química, nós estamos sujeitos a todas as doenças que vocês conhecem, principalmente ansiedade, medo, pressa, tudo é químico. São reações químicas, hormonais dentro do nosso corpo.
Mente é o mecanismo de pensar, perceber e sentir. Veja, quem sente e pensa e percebe é a mente. Experiência total, consciente e inconsciente, quer dizer, tudo está na mente. Isso significa que, aqui é algo interessante, que o nosso inconsciente está dentro do nosso corpo, ele não está fora, ele está ao lado das nossas células. A mente está permeando todo o corpo. A inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível do espírito. Espírito, que a gente chama, que o livro chama de ajustador do pensamento, é o espírito divino que reside na mente do homem, mas não na mente material. Ele reside na supramente. Esse espírito imortal é pré-pessoal, não é uma personalidade. E ele só ganha esta personalidade a hora que ele consegue fazer com que nós, que somos uma personalidade, tenhamos o desejo de nos fusionar a ele. Se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal quando da sua sobrevivência. E foi aquilo que eu falei logo atrás, a beleza que é isso, porque este espírito divino é o próprio Pai, e ele é infinito, né? E ele está se fusionando com uma parte finita para justamente se personalizar. A alma, a criação do ajustador do pensamento mais a mente. A alma do homem é uma aquisição experiencial, então é um corpo que nós estamos desenvolvendo conforme passamos pelas experiências da vida. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, é moroncial. E por que é moroncial? Porque o espírito que é espírito, ele usa a parte da energia dele com a parte física, ele dá uma substância intermediária. E essa é a alma emergente imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão do paraíso. Personalidade. A personalidade do homem não é corpo, não é o nosso corpo a personalidade, não é a mente, nem o espírito, e também não é a alma. A personalidade não é nada disso daqui. A personalidade é a única realidade invariável. O que significa? Que a personalidade não muda, o espírito não muda, quem muda é a alma. Quem está em constante evolução é a alma. Se nós pararmos a evolução da alma, esta morre. Por isso que a alma é quem evolui, porque a personalidade é estática, o espírito, entre aspas, é estático, ele não cresce, tá? E quem cresce é a alma. É a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. Quer dizer que a personalidade, ela tem a capacidade de unificar tudo, unificar aquilo que é divino com aquilo que é não divino. A personalidade é o único dom do Pai do Universal, confere as energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito, e que sobrevive junto com a sobrevivência da alma. Isso significa que o nosso corpo morre, tudo em nós morre, a nossa mente mortal também vai embora, e o que sobra é esta construção deste corpo que nós estamos fazendo, que se chama alma. E aí que é importante na nossa vida exatamente essa questão da construção da nossa alma. E essa construção da nossa alma ocorre de acordo com os significados e valores do paraíso e com as nossas decisões. Portanto, fazer a vontade do Pai do paraíso, cumprir a vontade do Pai dos céus, é justamente tomar decisões e mais decisões, de acordo com o mais alto da nossa consciência, para que este ajustador possa criar a nossa alma. E a realidade, é importante a gente ver esse gráfico, porque a gente começa a entender o que acontece em cada ponto, tá vendo?
O domínio moroncial da nossa alma, ele interpola o domínio físico e o espiritual. Então, nos planetas individuais, nós temos o domínio físico. Quando nós morremos, nós vamos para o domínio moroncial, que é no sistema local, que é o mundo das mansões. Evoluímos dentro do nosso universo, na constelação e do universo local, no moroncial. E quando nós chegarmos ao desenvolvimento no superuniverso, somente ali nós vamos nos tornar espíritos. Então, ninguém sai do físico e se torna espírito. Você tem que sair do físico com a alma que está sendo montada no moroncial. Desta alma, né, este ser, esta personalidade vão se desenvolver neste domínio moroncial, vão corrigir todas as falhas do domínio físico, elas corrigem aqui, para depois chegar no domínio espiritual, se tornar ser de primeiro grau de espírito, segundo e terceiro grau, antes de chegar aqui em Avona. Então, é esta a nossa fase. Ninguém pula do físico e vai para cá, não tem como. Esse desenvolvimento é gradual. Nós estamos saindo da menor atenuação da vibração divina e cada vez mais caminhando para mais sutilização dessa matéria, para que a gente possa realmente estar diante do Pai no paraíso. Já os seres descendentes, eles fazem ao contrário. Eles vão sendo atenuados em matéria para poder trabalhar aqui. E nós vamos ganhando essa sensibilidade, essa sutilização para podermos chegar ao domínio da perfeição no paraíso. Dúvidas? Marcos. Oi. Alguém chega a Avona sem fusionar? Boa pergunta, Israel. Vamos pensar o seguinte. Você tem que se tornar espiritual. Como você pode se tornar espiritual sem se fusionar? É isso que eu... Você entendeu? Você não tem como se tornar espiritual sem ter esse fragmento do Pai que se fusione a você. Não tem. Por isso que as pessoas que não querem continuar o processo evolutivo, não tem lugar para elas no universo. Porque a partir do instante que, digamos assim, que você atenuou a energia até chegar no domínio físico, e na nossa evolução, cada vez mais essa energia está se sutilizando para encontrar o espiritual, que lugar esses seres que não estão espiritualizados vão ocupar? Não tem no universo. Por isso que uma alma que não quer seguir em frente é destruída, porque não tem lugar para ela. Aí você vai perguntar, e aqueles que não se fusionam com o Pai? Não tem problema, podem se fusionar com o Filho ou com o Espírito, mas eles se fusionaram com alguma das pessoas da Trindade. Então, eles podem continuar o caminho deles ascensional. Porque, aí você fala, pô, mas eles têm um ajustador dentro dele. Pois é, mas o ajustador só pode continuar este trabalho se ele se fusionar com aquela alma que ele criou. Porque senão ele também não é personalizado. E se ele fusionar com o espírito ou o filho, o que ele vai para o paraíso? Não. O que vai acontecer é assim, se ele se fusionar com o filho, no espírito, ele fica servindo dentro do universo, ele vai ser um servidor do universo, né, vai poder ascender. Se ele se fusionar com o filho, ele chega ao paraíso, mas ele não se torna um finalitor, mas ele não tem a morada no paraíso como quem se fusionar com o pai. Então, cada um vai servir num determinado nível do universo. Por que algumas pessoas não conseguem se fusionar com o filho ou com o pai? A gente não sabe. Tem algumas que eles fazem de tudo e não conseguem. Então, o filho, num ponto de autodoação, e o espírito podem se fusionar com ele. Quem se fusiona com o espírito obrigatoriamente são seres não respiradores. Esses seres não respiradores, que corresponde a 1% dos seres do nosso... 1% dos planetas habitados do nosso universo, eles não têm como se fusionar com o ajustador, eles se fusionam com o filho. Apesar que o ajustador está neles, passando a experiência através deles. Mas na hora da fusão, eles se fusionam com o espírito. Com o espírito ou com o filho? Com o espírito. Os não respiradores com o filho.
E tem uma coisa curiosa, né, cara? Sabe por quê? Porque o filho é o sopro inicial, e eles não respiram. O filho é o verbo. Eu faço essa associação, pode nem ser, mas eles não têm, eles se fusionam com o espírito. Isso abre um leque, porque em algumas aulas a gente ouviu falar que 30% dos seres chega ao paraíso. Então, esse número pode ser maior quem fusiona tanto com o espírito ou com o filho. Pode ser maior, não? Desculpe, Israel, eu não me lembro dessa informação no livro de Urântia, que são 30%. Isso é um número que eu tenho curiosidade de saber quantos realmente topam a fusão e seguem em frente e quantos não concordam. Eu não vi esse número de 30%, eu realmente não sei esse número. Alguém me falou isso. Isso eu acho que alguém fez um cálculo baseado em dados, eu acho, do livro, mas acho que esse número... não tem. Eu acho que esse número depende muito do estágio do universo em determinado momento, né? Porque se você está num estágio de luz e vida, não é 30%, né? Perfeito, perfeito. Tanto é que 50% das pessoas em luz e vida, quando já está bem adiantada, saem através da fusão. Isso, agora, exatamente. Você chega até, ele fala até mais, ele fala até em 80% em alguns casos. Mas quanto você tá mais no estágio, no estágio, acho que 6 ou 7, alguma coisa assim. Não, mas esse cálculo que eles falam, todas as pessoas de todos os universos e tudo, que só 30%. Olha, eu tenho um palpite. Mas isso é um cálculo que alguém fez baseado em alguns dados, não está claro no livro, não. Eu tenho um palpite que é o seguinte: existe uma teoria que eu já ouvi falar no mundo espírita, o próprio Trigueirinho falava, que 2/3 da população não tem para onde ir. 2/3, né? Que se viesse o Nibiru, lá o planeta que ia transformar, que somente 1/3 iria se salvar, 2/3 iriam para Cucuia. Da onde eles tiraram esse número, cara, eu não sei. Isso significa 1/3, praticamente 30%. Então, eles podem ter associado isso com quem chega ao paraíso, coisa que eu não acho, que eu não sei se é verdade. Mais alguma dúvida? Saber. É bom saber que eu também falava isso. Então... o pessoal lá que falava do Nibiru, eles falavam que 1/3, Chico Xavier, todo mundo falava isso, se não me engano. Porque 2/3 da humanidade está perdida. Eu não sei que seres acima do nosso planeta deram essa comunicação para eles, e se isso é verdade ou não. Eu não tenho ideia. E o livro não deixa claro isso para nós. Legal? Tá bom. Posso continuar? Marcos, me fala uma coisa. Nós vamos ter um corpo um pouquinho mais sutil, né? Sim. Tem os não respiradores. A gente sentirá dor lá? Não? Boa pergunta, cara. Eu acho que não dor, mas aflição. Porque nós vamos ter sentimentos. Nós não vamos ter mais a parte... a tua pergunta é interessante, sabe por quê, Moacir? Porque, por exemplo, aqui a gente tem um prazer através da energia fricativa, que é do atrito, que é o sexo. Os prazeres que ocorrem acima daqui não são mais através de energia fricativa. Eles são prazeres mais elevados, de outra forma. São estados que eu poderia chamar assim de graça. E são prazeres muito mais fortes que um prazer sexual, que é o de energia fricativa e é puramente animal. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem, entre aspas, uma iluminação, ela atinge este nível de prazer. Ela tem esta integração e aquilo dá um prazer grande. Mas esse prazer deve ser algo muito mais elevado, porque quando você está em adoração verdadeira do Pai Universal, há uma troca de amor, que é, de uma maneira bem tosca falando, desculpa, é até uma heresia o que eu vou falar,
a gente poderia, apenas por comparação, dizer que seria como um prazer de uma relação, para a gente ter um comparativo. Só que num nível muito mais elevado e sem ter essas intercorrências físicas todas que acontecem aqui. Ô, Marcos, Pode falar, Alta. seria o estado de consciência, o que a gente pode entender por estado de consciência, esse estado de graça que você fala. Então, esse estado, eu não sei te explicar, Alta, não acho que seja estado de consciência, isso daqui é um estado de realização interna, interior, é algo que vem como uma graça, e essa graça, ela vem como algo que você não consegue interpretar com a mente, ela acontece, é que nem se eu te falar, me explica o amor, você não consegue explicar. Você consegue ter o sentimento pela pessoa, pelo filho, quem quer que seja, do amor. Mas você não consegue decodificar mentalmente o que é o amor. Entende a diferença, Alda? Entendo, agora entendi. É enorme a diferença. Agora, o meu estado de consciência, no meu estado de consciência, eu posso te falar, eu conheço o prazer sexual. Tá bom, todo mundo já experimentou, quase todo mundo já experimentou. Mas quando você fala, me fale do prazer, desta união com Deus, dessa entrega a Deus, da fé que você tem, nós não temos como comunicar. A gente não tem como interpretar com a nossa mente este fato de sentimento, porque o sentimento está na alma, e a alma é moroncial. E a alma não está no físico, mas você sente o reflexo. Um estado geral de... Como é que é, Moacir? Desculpa, cortou. Seria alguma coisa assim, né? A gente se sentiria num estado geral de felicidade. Perfeito. Você vai sentir como que uma união com Deus. É como se você ativasse algumas glândulas suas aqui e você sentisse aquela união com o todo. Então, as pessoas que passam pelo processo de iluminação falam, eu me senti parte do todo. Mas você continua sendo uma personalidade. Você dentro do oceano, você se reconhece dentro do oceano, mas você não deixa de ser uma personalidade. Você não deixa de ser uma gota uma gota diferenciada dentro daquele oceano, mas você percebe que todos nós estamos unidos. Só que nós estamos unidos em espírito. Como personalidades, não, a gente tem que alcançar esse estado de união através do espírito. Ô, Marcos. Fala, Alta. Você falou uma coisa agora que me lembrou muito, algumas experiências de EQM. Algumas pessoas explicam e falam dessa parte que você falou agora. Essa integração com um todo, assim, quase predominante das pessoas que tiveram experiência de quase morte falarem que eu era um todo, e estava no todo, eu via tudo e não precisava me movimentar. Eu sentia tudo, eu era um tudo e não ter vocabulário para explicar o que acontecia com elas, né? Elas falam isso. Perfeito. As experiências de EQM, o livro até explica uma parte que você vai ver os seres que você conhece, não são seres diferentes daquilo que você acredita, da religião que você acredita. Mas realmente é uma capacidade que a gente tem dessa união com Deus. Quem toma ayahuasca, geralmente, pode passar por esse processo de união. Que, na minha opinião, é algo químico. Eu acho que a gente tem que procurar chegar a essa união através de um crescimento interior, não que a ayahuasca não dê esse crescimento. Eu não sei porque eu nunca experimentei. Mas você tem formas de disparar essa química dentro de você e de ter essa experiência de união, porque também não deixa de ser química, sinto muito. Porque nós somos movidos pela química, pela eletricidade e pela química. Isso é duro, Marcos, mas isso é uma essa realidade. Química pode estar no nível consciente e subconsciente. E o nosso crescimento, realmente, ele está no supraconsciente, que nós não temos acesso direto nele, certo? Perfeito, correto, Marcelo. O nosso crescimento é assim, quanto mais próximo do primeiro círculo psíquico você chega, menos a química domina o seu corpo. Quem gerencia mais você vai ser o próprio ajustador do pensamento.
Então, você está cada vez... Quanto menos espiritualizado você é, mais dominado pela química. Quanto mais espiritualizado você é, menos a química deixa de funcionar dentro de você. Não é que ela não funcione, ela não te afeta mais da maneira como você era afetado antes de estar espiritualizado. Você não vai deixar de ter digestão, você não vai deixar de ter uma série de coisas, mas aquilo já não afeta você emocionalmente do jeito que afetava antes. Marcos, na morôncia, a gente vamos ser respiradores ou não? Sim, nós nascemos em mundos respiradores. Nós nascemos em mundos respiradores. Nas morôncias, o que nós não vamos ter é aparelho sexual nem aparelho digestório. Não existe mais o consumo de alimentos da forma aqui, mas vai ter água para beber. Só que você vai consumir de uma outra forma e tudo que você consumir vai ser utilizado. Não é aqui que existe a gula. Não é que nem a gula. O tipo de prazer, o tipo de satisfação é outro. Porque também o universo, se nós temos satisfação aqui, e se o Pai Universal tem satisfação com a adoração, o universo não é um lugar que não tenha satisfação. Né? Você vai ter níveis de satisfação cada vez maior, mas de serviço também cada vez maior. Posso ir em frente? Bom, nós vamos falar agora de uma parte bastante interessante também, porque a gente geralmente esquece dessa parte, porque nós estamos mais preocupados com a parte da personalidade. E isso daqui é bom a gente saber que existe, porque a gente vê que tudo realmente é físico, né? Vocês estão enxergando? Sim. Tá. O que nós temos que ver agora é a parte da energia do modelo original, porque nós não somos criação do acaso. Existe um modelo original que está no paraíso, em Avona, que mapeia tudo que existe nos universos. É que nem assim, antes de você comprar um prédio, geralmente você vê uma maquete. Eles têm a maquete de tudo, por assim dizer. E, obviamente, que para existir a realidade, esta energia tem que sair de algum lugar, pessoal. Da onde sai a energia que movimenta tudo, da onde sai a energia que permite a construção e ter a química no universo e permite ter a eletroquímica, né? Então, o livro utiliza energia como um termo no sentido, inclusive, amplo, aplicado ao reino espiritual, mental e material. Então, você vê que todos esses três reinos são movidos pela energia. Força é também usada assim amplamente. Poder, aqui tem uma confusão no livro, porque ele usa poder como quando ele fala a designação do nível eletrônico da matéria. Então, no grande universo, que é sensível à gravidade linear ou material, e nós vamos entender o que é esse poder, que às vezes no livro está traduzido como potência, é potência, mas tem horas que é poder. O poder também é empregado para designar soberania. E não podemos ater-nos às vossas definições geralmente aceitas de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esses termos. Pois bem, a toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade do Pai, chamamos pessoal. Por quê? Porque o Pai é personalidade. E por isso que eu pus essa lâmpada com circuitos, porque todo o universo ele tem circuitos. O Pai se comunica conosco, os ajustadores se comunicam com o Pai Universal através do circuito da personalidade, não é mágica. Tudo no universo é físico, tudo no universo tem que ter um caminho. Ninguém vai de um lugar para outro sem correr grandes distâncias, né? Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do filho, chamamos de espírito. Então, é outro circuito que você tem nessa lâmpadainha aqui. Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, chamamos mente. Mente como um atributo do espírito infinito e mente em todas as suas fases. Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos matéria. Matéria e energia em todos os seus estados metamórficos. Então, é tudo daqui de baixo, na parte inferior do paraíso, que sai toda essa questão material. E aqui explica direitinho, ó.
que acontece aqui, ó, no item 6? A energia física é um termo que denota todas, desculpa, as formas e fases fenomênicas do universo, seja de ação ou seja de potencial. A gente sabe que o potencial está aqui, no absoluto universal. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica. Abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas até o momento que não reagem à gravidade do paraíso. Então, a força cósmica, ela vem aqui do absoluto inqualificável e vem para a parte de baixo do paraíso. É como se saísse, é como se você pegasse a água do lago, passasse por uma turbina e gerasse energia elétrica. Porque a água tem o potencial, né, a força para poder gerar a turbina que vai gerar energia elétrica. Você não faz nada com essa energia. Ela está lá em potencial. Quando ela chega aqui no 2, na energia emergente, ela abrange as energias, a gravidade do paraíso, mas que ainda não são sensíveis à gravidade local ou linear. E esse é o nível pré-eletrônico da matéria-energia. O que a gente pode comparar essa energia emergente quando ela chega na estação de distribuição de energia? Ela chegou na estação de distribuição, mas para onde eu vou? Eu saí, fui gerada na turbina, cheguei na estação de energia, o que eu faço? Nada, por enquanto eu cheguei lá, estou como já energia. E o poder do universo inclui todas as formas de energia que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são diretamente sensíveis à gravidade linear. Esse é o nível eletrônico da matéria-energia de todas as evoluções subconscientes. O que é o poder do universo? É quando a energia ela responde à gravidade linear e ela pode circular pelos universos do tempo e do espaço. Ficou claro essa explicação para vocês, a diferença? Vocês entenderam essa questão da energia? É só olhar uma hidrelétrica, é exatamente a mesma coisa. Você tem água potencial, você tem a estação que já tem energia, e quando ela vai para a distribuição, é que ela realmente se transforma em algo útil. Tudo bem? É bom porque ele fala muito dessa questão de energia e a gente não entende por que isso acontece, né? Então, agora, pelo menos, espero que fique mais claro para vocês. Modelo original. O que é o modelo original ou arquétipo? É uma configuração da realidade de qualquer arquétipo que consiste nas suas energias, nos seus componentes de mente ou espírito ou matéria. O modelo arquetípico é o desenho mestre do qual cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos. O filho eterno é a personalidade modelo. O pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. E assim, pois, o paraíso não outorga arquétipos e o filho não pode outorgar personalidade. Quer dizer, no paraíso é que estão todos os modelos de desenvolvimento do universo. E aí, o livro continua comentando sobre o ser supremo. O que é o ser supremo? Ele fala que a deidade é dual em sua presença, existencial, que nós já vimos, que são seres de existência eterna, passada, presente e futura. O Pai, o Filho e o Espírito são existenciais, né? Experiencial, são seres em realização, no presente e pós-avô, isso é, nos universos do tempo e do espaço, mas de existência sem fim. A gente nasce e, se a gente optar, nós podemos ter uma existência eterna. E também o ser supremo e o último, eles nasceram, só que a partir do instante que eles nasceram e estão passando pela experiência sendo criados, depois eles vão ser eternos. O absoluto da deidade é experiencial em realização, mas existencial em potencialidade. E a essência da deidade é eterna, mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas, inqualificavelmente: o Pai, o Filho e o Espírito. O resto tudo, eles são criados e ganham a eternidade. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, mas são eternas em seu destino.
O Ser Supremo é o coordenador sintético de todas as atividades entre Criador e criatura. Por isso que a gente fala que o Ser Supremo é o nosso Deus. Nós vamos ter acesso ao Supremo, nós vamos ver o Ser Supremo, nós vamos nos relacionar com o Ser Supremo. O Ser Supremo agora, em factualização, nos universos evolucionários, é a deidade correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial da deidade trina do paraíso, em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e espaço. Quando finalmente realizada, essa deidade evolucionária constituirá a fusão do finito e do infinito. O que acontece? É o mesmo que ocorre na fusão do ajustador com a alma. É o que está acontecendo no universo. Este finito, ser eterno, vai se fusionar no infinito, no absoluto inqualificável. Na união perpétua e indissolúvel entre o poder experiencial e a personalidade espiritual. É importante a gente entender isso, aquilo que ensina embaixo, todo o processo que está acontecendo, que ocorre em nós na fusão, ocorre também entre o Ser Supremo e o absoluto inqualificável. Ele se impinge no absoluto inqualificável. Esse é o nosso Deus. Deus, o Supremo em Avona, é o reflexo do espírito pessoal da Trindade Trina do Paraíso. Ó. Ele é o reflexo da Trindade Trina no tempo e no espaço. E esse relacionamento associativo da deidade está agora se expandindo criativamente para o exterior, no sentido de Deus o Cétuplo. Quem é o Deus o Cétuplo? É a expressão da Trindade nos universos do tempo e do espaço. São os deuses que coordenam toda a questão da evolução, que são os filhos criadores do paraíso, que criam os universos, os anciães dos dias, que gerenciam os superuniversos, os 7 espíritos mestres, que projetam os superuniversos e o Ser Supremo. E nós evoluímos daqui do 1 para o 7. Então, os filhos criadores do paraíso criam os universos onde nós nascemos. Nós vamos passar, quando evoluirmos, pelos anciães dos dias do nosso superuniverso, vamos chegar ao Avona e vamos nos identificar com o espírito mestre do nosso superuniverso, vamos realizar o Ser Supremo dentro de nós, vamos realizar o Espírito, o Filho e o Pai dentro de nós, antes de chegar como finalitores diante do Pai Universal. A gente está fazendo o caminho do 1 para o 7. Para compensar a criatura pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma fórmula cétupla de entendimento da deidade e de aproximação delas, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. A gente começa pelos filhos criadores e quando chega ao paraíso, vamos estar diante de Deus, o Pai. O grande universo é o domínio tríplice da deidade da trindade da supremacia, que é Deus o Supremo, de Deus o Cétuplo, da trindade da supremacia, que nós vamos ver quem é essa trindade mais para frente, desculpa, Deus o Cétuplo e do Ser Supremo. Então, o grande domínio tríplice do universo é esse aqui, ó. É o Ser Supremo, Deus o Cétuplo e essa deidade da trindade da supremacia. Tá, aqui não precisa. Os filhos criadores na associação da deidade, que é Deus o Cétuplo, proporcionam um mecanismo pelo qual o mortal se torna imortal e pelo qual o finito encontra o abraço da infinitude. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, a síntese divina, de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o absoluto, e por meio de outras possíveis realizações futuras, ao tentar alcançar o último. A função de Deus o Cétuplo data da organização dos 7 superuniversos, e provavelmente ampliar-se-á junto com a evolução futura das criações no espaço exterior. Ou seja, nós já vimos tudo isso daqui, quando tivermos formados dentro dos universos do tempo e do espaço, nós vamos continuar
né, uma proposta que o livro faz, nos universos do espaço exterior para continuar no Deus o último a alcançar a nossa realização. Aí, ó, Deus o último é o designativo da deidade pessoal, funcionando nos níveis absolutos, aqui, ó, nos universos do espaço exterior. O Supremo é a unificação da Trindade, segundo é compreendida pelos seres finitos. Quer dizer, toda a nossa evolução, tudo o que acontecer nesses universos do tempo e do espaço, está sendo unificado nesse Deus chamado Supremo. Tudo o que acontecer nesses universos exteriores vai ser unificado naquilo que é considerado o Deus último. Então, aqui é Deus o Supremo, aqui é Deus o último. As três primeiras deidades do paraíso, eternas do passado, o Pai, o Filho e o Espírito, estão no futuro eterno para complementar-se em personalidade pela realização experiencial das deidades evolucionárias coligadas, Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. O que significa? Que esta trindade está criando o seu corpo experiencial. Deus está sabendo o que é ter um começo, né? E o que é a experiência. Isso daqui é a personalidade complementar experiencial da trindade do paraíso. E esta trindade absoluta aqui, que é composta pelo Deus o Supremo, Deus o Último, esse consumador do destino universal, que ele não explica quem é chamado de Deus o Absoluto. Ficou claro isso para vocês? Alguma resposta ou vocês estão dormindo? Olha, Marcos, o que ficou claro para mim é que, assim, é um absurdo a quantidade de potencial experiencial que existe, já que isso só vai se factualizar depois dos 7 universos, dos 4 espaços exteriores, de todas as possibilidades. Assim, eu não consigo imaginar, acho que, sei lá, dá uma mini crise assim na cabeça, dá um nó, porque o potencial é de um tamanho assim absurdo, né? Perfeito. Exatamente. Seu comentário foi muito grande. Oi, Marli. Não, eu concordo com o comentário que ele fez. Esse é o ponto. Agora o que vocês estão comentando é importante, porque agora vocês começam a entender aonde e como o livro de Urantia expande a nossa mente. Ele nos leva, querendo ou não, até o final da criação, se é que vai haver este final, que é chegar no Deus absoluto. Omar. Você entende que por mais... Só um momentinho, Alta. Vocês entendem que por mais que nós sejamos finito, você consegue abstrair isso que está escrito aí e ver? A tua mente se expandiu até lá, pessoal. Querendo ou não, você pode não entender, mas a nossa mente está expandida até este final. E aí que o livro expande o nosso entendimento e expande a nossa mente, porque a gente não tinha ideia disso. Nós tínhamos, sim, ideias fragmentadas da evolução do universo, mas nunca com uma clareza deste ponto, mostrando etapa a etapa da evolução. E agora, como potencial, eu posso, inclusive, já estar lá. Minha única questão agora é o caminho que eu tenho que seguir e o tempo até isso chegar lá. Perfeito. Como potencial, sim, porque nós temos todos os potenciais lá. Agora, você vai querer realizar esse potencial? Essa é a decisão que nós temos que nos tomar, de nos fusionarmos ou não, Marcelo. Porque sim, obviamente o potencial que sim. A gente tem, mas eu vou querer lá no mundo das mansões me fusionar? Esse é o ponto, que esse é o nosso jogo do livre-arbítrio aqui no planeta. Fala, Alta. Esse potencial verbalizado, né, que foi colocado para a nossa compreensão. E o que a gente não compreende que não foi revelado? Não, a bem da verdade, eu acho que se nós olharmos o que o livro nos traz, apesar de ser tão evoluído para o nosso nível atual, ele não faz parte do pré-primário da evolução cósmica.
Essa que é a verdade, porque o livro revelou o que foi permitido revelar. Mas, por exemplo, você pode criar seres finitos que nem nós, tem outras técnicas. Não existe só a técnica, tem duas técnicas. Não é só de origem animal, tem outra técnica que eu não tenho nem ideia qual seja. Mas nós estamos trabalhando, indo pelo caminho do nível animal. Então, a grandiosidade, a potencialidade de tudo isso é incomensurável. E a hora que você deixa a sua mente abstrair, você ganha uma expansão gigantesca. Abstrai, fala, meu, que lindo, nós vamos chegar em tudo isso. Por mais que essas figuras que a gente mostre não correspondam à realidade, mas elas nos dão alguma imagem para a mente onde nós possamos nos apoiar para que a gente possa se dar um avanço até o final de tudo. Fala, Marli. O que me assusta um pouco, não é assustar, mas, assim, essa expansão da mente, né, essa expansão, essas possibilidades todas, né, isso me faz não me sentir mais, me faz me sentir menos. Eu me sinto tão pequena, tão nada, diante de tudo isso, que acaba me fragilizando. Eu não sei te explicar. Boa, Marli, boa questão. Perfeito. Eu falo que nós somos subnitrato de pó de nada. Porque nem nada a gente é ainda. Só que existe uma coisa que quem vai te dar esta catapulta para você chegar lá chama-se ajustador do pensamento. Então, enquanto o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância como ser humano, de acharmos que nós somos todos e os únicos no universo, realmente ele toma uma rasteira quando você vê esse tamanho, este ajustador do pensamento, você está se fusionando no futuro com tudo isto. Então, o mais baixo, o mais inferior, o praticamente nada da evolução, tem o potencial dentro de si do próprio Pai Universal, que é a infinitude. Enquanto que os seres descendentes têm uma outra linha evolutiva e não tem o Pai Universal dentro deles. É isso que você tem que se apegar. Fala, cara, eu tenho um ajustador. Eu não sou nada, mas o Pai em mim pode qualquer coisa, porque Ele é o Pai. Ele é a infinitude, Ele é infinito. Porque realmente a nossa personalidade toma uma rasteira, Marli, você está certa. Agora, a gente não pode deixar que a nossa personalidade, nosso orgulho, nos ponha para baixo, porque a gente tem Deus dentro da gente e tem o Pai. Porque é Ele que vai nos levar para cima. Ok. Estão enxergando? Estou perguntando porque, senão já viu, né? Sim. Sim. Pois bem. Os absolutos. Então, a outra parte que o livro entra é os absolutos que eu mostrei para vocês no comercial, né? Quando o pensamento combinado do Pai Universal e do Filho Eterno, funcionando no Deus da ação, que é o Espírito Infinito, constitui a criação do universo divino central de Avona, o Pai seguiu a expressão do seu pensamento na palavra do seu Filho, que foi quando veio o Filho, na atuação do executivo conjunto deles. Essa complicação que ele está dizendo aqui, que poderia ser mais simples, é falando, quando o pensamento do Pai Universal se juntou ao Filho Eterno, criou o Espírito Infinito e constituiu a criação do universo central. Tá? Diferenciando assim a sua presença avonal dos potenciais da infinitude, que é exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês no começo. A primeira fonte centro está à esquerda, né? Então, a primeira fonte centro está em referencial à infinitude, ao potencial, enquanto que é o potencial da infinitude, enquanto chegou o Espírito, quando veio a Ilha do Paraíso e o universo perfeito de Avona, esta presença avonal criou as personalidades do universo. Por isso que a primeira fonte centro e o Pai Universal são a mesma coisa. Por isso que o Pai Universal gerencia os absolutos, é o Pai dos absolutos, assim como é o Pai das personalidades. Quer dizer, ele não é o Pai dos absolutos, ele participa da infinitude. Ele é a infinitude, mas ele se limita entre aspas, né? Mas ele se deifica através das personalidades. É exatamente, você pode usar o símbolo
o símbolo do próprio Cristo Micael para usar e entender o que acontece aqui. Está aqui, ó. Deus o absoluto, né? Que é aquilo que eu falei, lá são os absolutos, agora é a meta de alcance e de realização de todos os seres superabsolutos. Mas o potencial de poder e personalidade do absoluto da deidade, que é esse daqui, transcende o nosso conceito. Hesitamos em discorrer sobre essas realidades tão distantes que estão em realização experiencial, que foi o que o Marcelo acabou de falar. Cara, esta trindade absoluta, que é constituída de Deus o Supremo, Deus Último e Consumador Universal, vai constituir este Deus o absoluto. Só que isso está tão longe, mas tão longe, porque os 7 superuniversos não terminaram, não estão completos, não estão em luz e vida, e nem caminhando nisso ainda, e os universos exteriores nem começaram. Por isso que eles não discorrem, porque eles não sabem o que pode acontecer com esse absoluto da deidade, né? Experiencial, isso que é importante, né? É o absoluto da deidade experiencial. O nosso Deus é esse aqui. Como finalitores, nós vamos alcançar este daqui. E depois, provavelmente, de alguma forma, a gente vai participar do que a gente não tem ideia. Então, vamos ler o que ele fala aqui, ó. Vamos ver no gráfico como o livro explica, tanto a potência da força cósmica quanto a potência da força espiritual estão em processo de revelação, realização progressiva. Perfeito, a evolução. Assim como o enriquecimento de toda a realidade é efetuado por meio de um crescimento experiencial e de uma correlação do experiencial com o existencial. O experiencial aqui, o existencial aqui. Feita pelo absoluto universal. Em virtude da presença equipolente do absoluto universal, a primeira fonte centro realiza uma extensão do poder experiencial, desfruta da identificação com as suas criaturas, que é aqui, ó, evolucionárias, e realiza a expansão da deidade experiencial nos livros de Deus Supremo, de Deus Último e da absolutez. O que ele está dizendo é que esta parte aqui, né, através da experiência, desfruta da identificação com as suas criaturas evolucionárias, em expansão da deidade experiencial. Então, o Pai está desfrutando, através do circuito da personalidade, exatamente a experiência que nós estamos passando aqui. É isso que quer dizer esse parágrafo. Ele é complicado na leitura, mas simples de olhar. Né? A primeira fonte centro vem para cá, aqui ó, a primeira fonte centro, e o Pai se aproveita, experiencia, junto através do circuito da personalidade do Deus Supremo, o que é a experiência. O finito, aqui é legal, ó, o finito pode coexistir no cosmos junto com o infinito, tão somente porque a presença associativa do absoluto universal equaliza muito perfeitamente as tensões entre o tempo e a eternidade, entre o finito e o infinito, entre o potencial de realidade e a factualidade da realidade, entre o paraíso e o espaço entre Deus e o homem. Então, é este absoluto universal é que faz com que tudo isto aqui fique em equilíbrio. É ele que é o fiel da balança que permite que o Pai possa tirar todo o potencial que existe aqui nesse absoluto qualificável e criar seres finitos e experienciar a experiência. É isso que ele está dizendo, é por isso, é pelo absoluto universal que é possível existir o finito e que vai haver a fusão do infinito com o finito. Você está vendo como pelo gráfico você consegue ler o livro? Por isso que eu falo, pega esse gráfico, imprime o outro e você consegue ler o livro inteiro. E aí, ele vai falar sobre as trindades, que agora a gente vai entrar nos finais, né, nos finalmente. Primeiro que é a trindade existencial do paraíso. A trindade do paraíso original é eterna, é existencial e foi inevitável. Essa trindade sem começo era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal, deificado e não deificado, né? Pelo livre-arbítrio do Pai.
e realizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais por meio da mente. Por isso que você tem o espírito infinito, porque é a mente que equilibra esta questão do Pai universal com o Filho e pode, através desta mente, ter a experiência no universo. A mente é tudo. A união eterna na deidade, do Pai universal ao Filho eterno e ao Espírito infinito, é existencial em realidade. Mas todos os potenciais são experienciais. Por quê? Porque está naquele absoluto, está no absoluto universal. Logo, essa trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude. O que ele está dizendo? Que somente esta trindade do paraíso é que abraça a infinitude. Os outros não abraçam a infinitude, porque eles são os originais. E, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo da realização de Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Tudo está acontecendo dentro dessa trindade aqui. Tá? Esta trindade está criando esses corpos aqui, esse corpo experiencial. É como você gerar um filho, é como uma mãe gerar um filho, igualzinho. Numa correlação, não deixa de ser a mesma coisa. Eles estão gerando um filho experiencial. Aí nós temos as trindades, nós falamos das trindades existenciais, agora nós vamos para as trindades experienciais. Porque tudo acaba formando uma trindade. Todas as trindades pós-avonas são experienciais. São inerentes à criação de dois níveis subabsolutos evolutivos de manifestação da personalidade e poder no universo mestre. A primeira e a segunda trindade experienciais não podem ser infinitas, elas são finitas, porque elas foram desenvolvidas nos universos do tempo e do espaço. Porque abrangem deidades derivadas da trindade original, deidades que evoluíram por meio da realização experiencial e realidades criadas ou manifestadas pela trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude, pela absolutude, experiência entre a criatura e o Criador. É a mesma coisa que uma mãe gerando um filho, a cada dia aquela mãe está se transformando, porque aquele filho também está crescendo, está tomando forma dentro do útero dela. Então, nós temos a trindade absoluta, que a gente viu que é o Deus o Supremo, Deus o Último e o Consumador do Destino, a trindade última, que vai ser constituída por esse próprio Deus o Supremo, pelas personalidades criadoras supremas e pelo arquiteto do universo mestre, que eles falam muito pouco no livro sobre os arquitetos do universo mestre. Então, essas duas trindades estão sendo criadas dentro da trindade existencial. A trindade última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, que eles vão chamar de Ser Supremo, nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absolutos do universo mestre, planejadores únicos do universo, que não são criadores nem criaturas. Deus, o último, que está aqui, final e inevitavelmente adquirirá poder e personalizar-se-á como deidade consequência da unificação dessa trindade última experiencial, né? Que é exatamente aqui, ó, o Deus o Supremo, a personalidade e os arquitetos. E a trindade absoluta, que é a segunda trindade experiencial, agora em processo de realização, consistirá em Deus o Supremo, Deus o Último e o não revelado Consumador do Destino. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais, quanto nos suprapessoais, e mesmo nas fronteiras do não pessoal. A sua unificação na universalidade experienciaria a deidade absoluta, que é isso aqui, ó. A partir de todas essas trindades, pessoal, tem a trindade das trindades. Isso daqui é uma loucura a gente entender isso, mas é isso mesmo. Que aqui, na trindade última, você vai ter o Deus o Último, na trindade absoluta você vai ter o Deus absoluto, e elas são todas derivadas da trindade do paraíso. E quando elas tiverem nascido, né, o Deus último e o Deus absoluto, essas três trindades vão ser conhecidas como a trindade das trindades. Eu nunca havia entendido isso dessa forma no livro, né?
Os filósofos do universo postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita, existencial e experiencial. Infinita, existencial e experiencial, com o Deus último e o Deus absoluto. Mas não são capazes de visualizar a personalização dela. Possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal no nível conceitual do eu sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é realmente infinito. Bom, é aquilo que eu falei numa comparação tosca. É como se esta trindade do paraíso estivesse gerando, criando dois filhos, um chamado Deus o último e outro Deus absoluto. E isso constitui a trindade das trindades. Pelo menos a gente pode não entender muito, mas quando ao ler o livro, a gente tem um conceito do que vem a ser essa trindade das trindades. E o Hara Davis, para finalizar, ele fez este gráfico aqui, que foi onde eu comecei a estudar e consegui desenvolver todo esse estudo sobre a introdução, onde ele mostra, e eu vou mostrar por partes para vocês, aqui que é o início e aqui que é o final, que aqui é o como que é feito, que são seres mortais que desenvolvem isso daqui. Então, no início, o que nós temos? Nós temos esses absolutos, né? Que é o Filho Eterno, o Paraíso, o absoluto original, que é o absoluto universal, junto com os absolutos reais, mais a criação de Deus Supremo, do Ser Supremo, em colaboração com os seres do tempo e do espaço, né? Com Deus o cétuplo, com os controladores cétuplos e com os seres mortais, eles estão criando o quê? Irá possibilitar a criação da trindade das trindades, que contém todas as possibilidades, probabilidades e inevitabilidades que estão além da imaginação. Então, a partir daqui, que nós vimos do absoluto universal, da trindade do paraíso, criando o que vai se chamar de ser de Deus Supremo, com a ajuda dos seres mortais nos universos do tempo e do espaço, eles estão criando a trindade das trindades. Que é como essa trindade tendo dois filhos, criando seu corpo experiencial. É isso aqui, ó. Aqui você tem o reservatório ilimitado dos potenciais, contém todos os planos de Deus para o futuro. O absoluto inqualificado produz a matéria física e energias que estão organizando as estrelas e planetas. O absoluto qualificado, né, produz novos seres, espíritos, realidades divinas, permeia todo o grande universo e além. E o absoluto universal é a unidade infinita não revelada, que é o efeito de ligação e equilíbrio entre essa deidade não qualificada e a deidade inqualificável. E esse daqui é chamado absoluto original pelo livro, que está criando o quê? Deus o Supremo Todo-Poderoso é a parte energética, né? É a parte de energia que gira que permite a construção do superuniverso, e a constituição de Deus o Supremo, que é a parte experiencial dos seres humanos. Mas esta parte energética vai ser o Ser Supremo. O Supremo Todo-Poderoso evolui no nível do valor das atividades não pessoais, como supercontrolador do poder físico do grande universo. O Ser Supremo, o Deus do tempo e do espaço, em realização e evolução, a deidade pessoal, que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo e no espaço. Aí você vai ter o quê aqui em cima? O que eu falei que as trindades. A trindade última, né, que é o Deus último, que nós vimos no outro slide, que é a deidade suprema no nível absoluto, que é a transcendência do tempo e do espaço. Nós vamos ter a trindade absoluta, que é o Deus absoluto, que é o experiencial e existencial e a finalidade da evolução, e esse Deus absoluto é que vai se impingir nesse absoluto inqualificado aqui, tá? Então, isso daqui é a base. E vai surgir o quê? A trindade das trindades, que contém todas as possibilidades, probabilidades
e inevitabilidades que estão além da imaginação. Como? Através dessa trindade da primeira fonte-centro, segunda fonte-centro e terceira fonte-centro, que canalizam as energias desse absoluto universal, que criam esse Deus, o cétuplo, que atua nos universos do tempo e do espaço, nos ajudando a alcançar o Pai universal, através dos controladores cétuplos, né, que são os mestres controladores da energia física, da potência, que são quem controla efetivamente a parte energética do universo, e através do espírito criativo e dos filhos criadores, que criam, né, os seres mortais, onde o ajustador do pensamento vem experienciar tudo, né? Então, isso daqui vai dar exatamente esse quadro aqui que a gente viu, de como tudo isso daqui está sendo formado. Bom, pessoal, era isso daqui. Eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas, mas eu só posso agradecer vocês terem assistido até o final.